No livro de João, capítulo 3, esta mensagem se refere aos filhos de Deus. E aqueles que realmente dizem que são filhos de Deus, tem que examinar, meu amado, de acordo com essa mensagem. E aqui tem uma mensagem muito importante, o qual todos que estão ouvindo, venham meditar nela e examiná-la para ver se realmente são filhos de Deus. E a mensagem está escrita assim, 1 João, capítulo 3, versículo 8 em diante. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aleluia! Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido. Então, todos aqueles que aceitam a palavra do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, alimenta dela, busque entender o que ela tem a dizer, ele automaticamente, meu amado, é incomodado pelo Espírito Santo. Aquele que pensa em pecar, automaticamente o Espírito Santo alerta ele que está errado, não tem prazer. E o mais maravilhoso é que você não tem mais prazer. Eu digo isso, meu amado, minha amada ouvinte, e há 4 anos atrás, está aqui falando com vocês, um carregador de imagem, de escultura, o qual era enganado pelos padres e a denominação católica. Eu era um idólatra, não só de imagem de escultura, do futebol, do forró e de homens, e muito outros. Como que você foi liberto, meu amado, através das escrituras, em cima de uma cama, enfermo? E a mensagem que veio até mim, meu amado, está no livro de Romanos 10. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por isso, eu tenho um prazer muito grande de falar desse Jesus para vocês que estão ouvindo. E a garantia que eu dou para vocês conhecer ele é abrir o teu coração e ir para a Escritura. E somente o Espírito Santo tem esse poder de te ensinar. Aquele que se diz pastores, homens de Deus verdadeiramente, você tem que examinar ele, se realmente ele é. Porque a palavra de Deus, ela mostra para você se ele é ou se ele não é. Porque o Espírito Santo testifica. Então, aquele que é o verdadeiro servo de Deus, ele tem que chegar em você, meu amado e minha amada ouvinte, com a verdade. Porque Pedro, ele fala. Tudo que falar, fala de acordo com a palavra de Deus. No livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Então, se alguém for falar para você de Jesus, não levar as escrituras, meu amado, ele nunca conheceu. E se ele levar as escrituras, você ainda tem que examinar se ele realmente tem o fruto que é aqui da palavra. Porque se ele chegar até você para te ajudar, se ele chegar para você pregar Jesus, não te cobrar um centavo, ao contrário, te exortar para você sair do mundo pecaminoso, você pode ver que através do fruto, esse homem ele é de Deus. Agora, se ele mentir para você, viver no mundo, dizer dele que está servindo a Deus e vive na prática do mundo, ele ainda nunca conheceu esse Jesus da Escritura. Pode ter conhecido da religião do homem, porque a religião da Escritura nos exorta como nós devemos andar, que é o apóstolo Tiago que nos dá essa exortação. Então, meu amado, é fácil de você compreender o que a palavra de Deus tem a dizer. Não é difícil. Basta abrir o coração. Por isso, o nosso amado, eu creio que seja Paulo, no livro de Hebreus, ele fala: quando tu ouvir a voz do Espírito Santo, não fecha o teu coração, não tudo o teu coração. Não rejeita, aceita. Aceita essa palavra para que ela te transforme. Jesus Cristo, ele veio, meu amado, minha amada ouvinte, para nos libertar. E nos libertar de quê, meu amado pregador? Do pecado. A única coisa que nos separa de Deus, meu amado e minha amada ouvinte, se chama pecado. E o pecado, ele não tem tamanho. Pode ser pequeno, pode ser grande. Todos eles afastam de Deus. Mas aqui no mundo existe muitos que pecam. Existe sim. Mas aquele que está em Cristo Jesus não tem prazer mais no pecado. Aí onde entra Jesus Cristo, no livro de 1 João capítulo 2. Ele perdoa. Quando você vê que tu transgrediu, se humilha a ele e ele perdoa.
porque a palavra de Deus nos dá essa garantia. Por isso saímos para pregar esse evangelho limpo, puro e verdadeiro, o qual somente o Espírito Santo pode te dar o discernimento. Porque confiamos nele e sabemos que ele tem o poder e o poder de te salvar. Faz de você um processo muito grande, meu amado. E no final ainda te salva. Mas Jesus ele nos alerta por servir a ele, o que é que vamos passar aqui nessa terra. Ele fala que o primeiro passo que temos que fazer para seguir ele é renunciar a si mesmo e depois seguir ele, pegar a tua cruz e seguir ele. Tem que renunciar a seus desejos, como eu renuncio a todo dia, e pegar o sofrimento de Cristo e seguir ele. O qual estamos aqui, neste momento, que nós estamos pregando a mensagem verdadeira, que é o Evangelho. E constou aqui uma jovem no carro com um jovem. Eu creio eu que estava satisfazendo a Satanás, querendo na cachaça. E ela zombando da palavra. Só que eu falei para ela, minha amada, abre o teu coração para Jesus. Abre o coração para a palavra, para que você seja liberto. Ela desfez da mensagem. Você sente, meu amado, que essa nação está desfazendo de Jesus Cristo. Porque muitos dois, outro ou mais, porque Jesus levantou, fez muitos, mas muitos, para pregar esse evangelho no decorrer do problema mais difícil que estava acontecendo nesse mundo, que era a pandemia. Jesus se levantou muito, mas muito sincero para pregar o evangelho nas ruas. Enquanto os que se dizem servos de Deus estavam correndo do diabo, escondendo debaixo de cama, igual padres, pastores e vários outros aí que se diziam de Deus, mas estavam se isolando debaixo de uma cama, escondendo atrás de uma máscara. Então, meu amado, esse Jesus, ele fala para nós que nós temos que não fugir do diabo. Ao contrário, o diabo é que tem que fugir de nós. Então, por isso que a palavra de Deus nos ensina a confiar mais nele, a buscar mais ele, a perseverar mais nele. E Jesus, ele é tão maravilhoso, meu amado, que ele fala para os discípulos esta mensagem: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Olha que mensagem maravilhosa que Jesus fala para nós ficar atentos. Vigiai, orai, para que não caia em tentação. Paulo vai citar as Coríntios, nas cartas de 1 Coríntios capítulo 10, que fala que nenhuma tentação vem sobre nós senão humana. Então muitas vezes a gente cai em tentação, irmão, por falta de vigilância, por às vezes agradar a carne. Então por isso alimenta da palavra do Senhor, para que você venha ter vida e vida com abundância. A palavra de Deus é o único alimento espiritual que temos aqui nessa terra, meu amado, a saciar dela. Não tem outro. Quando a gente sai para pregar o evangelho, a gente sai com uma garantia que alguém vai ouvir essa mensagem. Por quê, meu amado? Porque aqui está escrito que a fé, ela não volta, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se a fé ela vem por ouvir, alguém está ouvindo essa mensagem. E se você, meu amado, que está passando por um momento difícil, que se encontra nesse terminal ou até redor desse local que está ouvindo o som dessa caixa, quero dizer para você que Deus está vendo o teu sofrimento. Basta você se humilhar a Ele, basta você reconhecer que Ele está presente, porque no livro de João Ele dá essa garantia para nós. Ele fala que Deus é Espírito e busca verdadeiros adoradores que adorem Espírito em verdade. E Ele nos ensina a orar. Igual eu não citei aqui em Mateus 6, mas tem várias outras mensagens da Bíblia que explica como devemos orar. Quando nós abrimos nosso coração para o Senhor, confessamos quem somos nós, o que praticamos, e humilhamos a Ele, Ele perdoa o nosso pecado. E você recebe uma paz tão grande, meu amado, que é só aquele que recebe sabe dizer. Só aquele que recebe, meu amado, vai decifrar para você. Mas para você saber se é verdade, você também tem que receber. E para isso eu te convido, vai para a Escritura. Creia no Senhor Jesus, como diz a verdade, que é a Escritura. Pode ser eu, meus amados, Deus abençoe. Porque Jesus dá essa garantia, amado. Jesus ele fala que temos que ter uma base para saber se aqueles que pregam o nome dele é dele ou não. E ele fala que é a Escritura. E a partir do momento que você crê na Sagrada Escritura, você está crendo, meu amado, no poder de Deus, porque ela também é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então eu peço a você que está ouvindo neste momento, que toda a minha alma, meu amado, creia no Senhor somente como diz a palavra. Porque todo lugar que você vai hoje para ouvir a palavra, você só ouve coisas desse mundo.
Você não ouve uma palavra santa, que é digno de toda aceitação, o qual os apóstolos nos ensinam através das cartas dele. Cartas que Deus permitiu que ele escrevesse, porque aqui está contando o sofrimento que ele passou por causa de Cristo. Eles não passou sofrimento, meu amado, e nem nós vamos passar sofrimento para agradar nós não, é agradar Cristo. E a vontade de Deus que Ele quer por nós é esta: que todo homem se arrependa, se converta e seja salvo. Olha a vontade tão grande de Deus. Você vai para outra mensagem que Paulo fala em Colossenses, meu amado. Ele fala desse jeito: a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Você só vai saber se você está buscando ser santificado se você examinar aqui dentro da palavra. 1 Coríntios, capítulo 11 também, ele fala para o homem examinar a si mesmo, porque comendo deste pão e bebendo desta água, que ele toma cuidado para que ele coma e não beba para a sua própria condenação. Então, se eu creio em Jesus, como diz a Escritura, e venho para cá pregar versículos da Bíblia para agradar você, meu amado, para te ajudar a permanecer mais no pecado, eu vou prestar conta e conta caríssima. E outra coisa, a Bíblia, ela jamais vai nos ensinar a viver na prática do pecado. Ao contrário, ela ensina a libertar. Ela te ensina a você ter mais força em buscar conhecer quem é esse Jesus, o qual deixou a glória que pertencia a Ele, como Filho unigênito de Deus, e veio aqui se passar pelas mesmas dores que nós passamos. E a Bíblia fala que Ele não cometeu nenhum pecado, nenhum.